Olá, eu sou o Guilherme, estudante de mestrado do Profimate na UTF-PR em Curitiba, e nesse vídeo apresento os principais resultados obtidos com a minha dissertação, denominada O Problema do Colecionador de Cupons: Quanto custa completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo? A coleção de figurinhas do álbum da Copa do Mundo de futebol é uma prática muito popular em todo o ano de Mundial. Não foi diferente ano passado, em 2018, quando tivemos a última Copa do Mundo, que foi realizada na Rússia. Se você não foi um dos colecionadores, provavelmente tem um amigo ou um conhecido próximo que participou desse desafio, que consiste em conseguir todas as figurinhas do álbum comprando pacotes com figurinhas aleatórias. Como as figurinhas são adquiridas aleatoriamente, acontece um problema. Começam a surgir as figurinhas repetidas, figurinhas que o colecionador já possui e adquire novamente. Com isso, é necessário seguir comprando cada vez mais até conseguir todas as figurinhas diferentes que completam a coleção. E é aí que surge a questão matemática que vamos explorar. Quantas figurinhas será que é necessário comprar em média para completar uma coleção? Bom, esse é um problema que já foi estudado na matemática e ficou conhecido como o problema do colecionador de cupons. Seu enunciado é simples. Considere uma pessoa que coleciona objetos e existe uma quantidade finita de objetos diferentes para serem colecionados. Adquirindo-se aleatoriamente um por vez, quantas aquisições são necessárias em média para se completar uma coleção? Algumas variações e abordagens diferentes do problema já foram exploradas, porém, na dissertação, consideramos o caso clássico e mais simples, onde todos os objetos são equiprováveis, todos têm a mesma probabilidade de ocorrência e são adquiridos individualmente. Portanto, consideramos que não existem figurinhas que são mais difíceis de se conseguir, todas têm a mesma probabilidade, e além disso, consideramos também que elas possam ser compradas uma a uma. Na verdade, são vendidas em pacotinhos com 5 unidades cada, mas vamos supor que possam ser compradas individualmente. Com essas suposições, vamos determinar o custo médio para se completar o álbum de figurinhas oficial da última Copa do Mundo de 2018. Esse álbum aqui da Panini, que possui 682 figurinhas diferentes para serem colecionadas. Vamos considerar a versão mais simples do problema, que não envolve as trocas, e vamos considerar também as trocas de figurinhas repetidas entre os colecionadores, determinando o custo médio por colecionador para completar o seu álbum trocando as figurinhas repetidas. E para validar os resultados teóricos, faremos simulações computacionais. Vamos observar se na prática a quantidade de figurinhas que é necessária por colecionador está de acordo com o valor esperado teórico. Começamos com o caso sem trocas, é aquele colecionador que vai completar o seu álbum sozinho, sem trocar as figurinhas obtidas repetidamente. Vai seguir comprando até conseguir completar o seu álbum. Nesse caso, a solução é razoavelmente simples. Para obtê-la, basta calcular o valor esperado de aquisições que é necessário para adquirir o próximo elemento ainda não colecionado, realizar esse cálculo para todas as etapas da coleção e fazer o somatório. Vamos imaginar uma etapa da coleção, por exemplo, onde o colecionador acabou de adquirir a 600ª figurinha. Então ele colou no seu álbum a 600ª figurinha. A questão é, quantas figurinhas ele tem que comprar em média para conseguir a próxima que ele ainda não tem? Ou seja, para conseguir colar a 600ª? A quantidade de aquisições que é necessário realizar em média para obter um elemento ainda não colecionado corresponde ao inverso da probabilidade de obter esse elemento ainda não colecionado. Esse é um importante resultado que está demonstrado na dissertação, tá legal? Ok, então qual é a probabilidade do colecionador obter uma figurinha ainda não colecionada nessa etapa da coleção onde ele já colou 600? Bom, o número de casos favoráveis é 682 menos 600, né? Do total de figurinhas pode vir qualquer uma das que ele ainda não tem. Então, do total, eu desconto o número de figurinhas que ele já tem. Beleza, o número de casos favoráveis será, portanto, 82. E o total de possibilidades é 682, já que ele pode tirar qualquer uma das 682 figurinhas. Fazendo o inverso dessa probabilidade, temos então 682 dividido para 82. Essa divisão resulta
8,3 aproximadamente. Significa que, em média, o colecionador precisa adquirir aproximadamente 8 figurinhas nessa etapa da coleção para conseguir a próxima figurinha que ele ainda não tem. Assim como nesse exemplo, onde fizemos o cálculo quando se tem 600 figurinhas, basta fazer o mesmo cálculo para todas as etapas da coleção, ou seja, para todos os Is de 0 até 681. Fazendo o somatório de todos esses valores esperados, chegamos na solução, que é dada, portanto, pelo somatório de 682 sobre 682 menos I, com I de 0 até 681. Para encontrar o valor desse somatório, necessitamos do auxílio de algum recurso computacional, como o Wolfram Alpha, por exemplo, uma ferramenta online. Realizando esse somatório lá, obtemos como resultado aproximadamente 4.844. Portanto, é necessário, em média, comprar 4.844 figurinhas para completar o álbum sem trocas. Nessa situação, o custo seria de R$ 1.937,60, já que cada figurinha custaria 40 centavos, porque elas são vendidas aqui no Brasil em pacotinhos com 5 unidades cada por R$ 2,00. Para facilitar a vida do colecionador, a Panini, que é a empresa responsável pela fabricação dos álbuns e das figurinhas, oferece a possibilidade de encomendar as últimas 40 faltantes. Com isso, o número de figurinhas que precisam ser adquiridas aleatoriamente diminui para 642, ok? Se é necessário colecionar 642 figurinhas, a quantidade esperada de figurinhas compradas para isso é dada pelo somatório de 682 sobre 682 menos I, com I de 0 até 641, que resulta aproximadamente 1926. Então, para completar o álbum utilizando o serviço da Panini, o custo seria de R$ 795,40. Nesse custo está incluso as 1926 figurinhas, além das despesas que a Panini cobra por manuseio e postagem dessas 40 figurinhas faltantes que serão encomendadas. Como vimos, é muito difícil e caro completar uma coleção sem trocas. O que acaba acontecendo na realidade é a relação cooperativa entre colecionadores, trocando entre si as figurinhas repetidas. Então, qual será a quantidade esperada de figurinhas compradas por colecionador para completar o seu álbum com trocas? Para responder essa pergunta, precisamos resolver o seguinte problema. Qual é a quantidade esperada de figurinhas compradas para se completar M álbuns de N figurinhas? A resposta para esse problema já foi dada por Newman e Shepp no artigo The Double Dixie Cup Problem, publicado em 1960, onde os autores determinaram o valor esperado de aquisições quando deseja-se M cópias de cada objeto da coleção. Então, de acordo com Newman e Shepp, a quantidade esperada de figurinhas compradas para completar M álbuns de N figurinhas é dada por N vezes essa bela integral que está demonstrada na dissertação, está lá certinho, passo a passo, como chegar nesse resultado. Bom, essa integral vai dar pra gente a quantidade total de figurinhas que é necessário para completar os M álbuns. Para ter a quantidade necessária de figurinhas por álbum, fazemos uma média, dividindo a quantidade total pelo número de álbuns, ou seja, a gente vai dividir essa integral toda ali por M. Aí tem-se na média quantas figurinhas são necessárias para completar cada álbum. Para resolver a integral e obter, portanto, a quantidade esperada de figurinhas por álbum, realizamos a integração numérica no software Octave. Os resultados obtidos foram os seguintes. Na primeira coluna estão os valores de M, que correspondem à quantidade de álbuns que serão completados, ou a quantidade de amigos que estão trocando as figurinhas. Na segunda coluna temos a quantidade esperada de figurinhas por álbum ou amigo. E na terceira coluna da tabela está o custo por pessoa.
Para completar um único álbum, que é o mesmo caso do colecionador sozinho, que já calculamos antes, como era de se esperar, o resultado foi de 4.844 figurinhas, com o custo em R$ 1.937,60. Para completar 2 álbuns, a quantidade de figurinhas por álbum resulta 3.219. O custo por pessoa é de R$ 1.287,60. Para 20 álbuns, que seriam 20 amigos trocando as figurinhas, a quantidade de figurinhas por álbum é de 1.262, onde o custo por pessoa fica em R$ 504,80. E para 50 álbuns, a quantidade de figurinhas por álbum é 1.025, com um custo por pessoa de R$ 410. Encontramos a quantidade esperada de figurinhas por colecionador, mas será que na prática funciona assim mesmo? Para validar esses resultados, fizemos simulações computacionais no software Octave. Como que funciona a simulação? O algoritmo deve gerar aleatoriamente números inteiros maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 682. Esses números correspondem às figurinhas. Quando um número é sorteado, isso equivale a ser comprada aquela determinada figurinha. Beleza. Então o algoritmo vai gerar esses números e computar quantos números foi necessário gerar até com que aparecesse pelo menos m vezes cada número. Cada simulação foi realizada 100 vezes e a média dessas 100 simulações é o resultado que temos nessa tabela. A primeira coluna da tabela traz a quantidade de álbuns ou amigos trocando as figurinhas. Na segunda coluna, temos a quantidade esperada de figurinhas por álbum ou amigo, que obtemos anteriormente. E na terceira coluna está a média das simulações. Para um único álbum, que é o caso do colecionador sozinho, o caso sem trocas, o valor esperado era 4.844. Na média das 100 simulações, encontramos como resultado 4.940. Para 2 álbuns ou 2 amigos trocando as figurinhas, o valor esperado era 3.219 e a média das 100 simulações resultou 3.217. Para 20 álbuns, o valor esperado era 1.262, na média das simulações foi necessário 1.265. E para 50 álbuns, o valor esperado era 1.025, a média das simulações resultou 1.023. Muito bem, mas faltou considerar uma coisa, que é o serviço da Panini. Na prática, o colecionador pode trocar as figurinhas repetidas e ainda aproveitar-se do benefício de encomendar as últimas 40 faltantes. Considerando trocas mais o serviço da Panini, não temos o valor esperado, mas vamos pelo menos realizar simulações para ter uma ideia da quantidade de figurinhas que é necessário para completar o álbum, trocando as figurinhas repetidas e ainda encomendando as últimas 40 faltantes. Agora a simulação é um pouquinho diferente. O algoritmo deve contabilizar a quantidade total de figurinhas faltantes em todos os álbuns e parar quando essa quantidade corresponder à quantidade de figurinhas que pode ser encomendada diretamente com a Panini, que é 40 vezes M, já que cada colecionador consegue encomendar 40 figurinhas. Novamente foram realizadas 100 simulações e a média dessas 100 simulações é a quantidade de figurinhas que temos na segunda coluna da tabela. A primeira coluna traz, novamente, a quantidade de álbuns ou de amigos trocando as figurinhas. E na terceira coluna da tabela, temos o custo por pessoa. Já está incluso nesse custo o valor que a Panini cobra pelo envio das 40 figurinhas faltantes. Para um único álbum, caso do colecionador sozinho, que conhecemos o valor esperado, lembra que era 1926? Pois é, a média das 100 simulações resultou 1925. O custo por pessoa seria de R$ 795. Para 2 álbuns ou 2 amigos trocando as figurinhas, o resultado das simulações foi 1.337 figurinhas, onde o custo por pessoa seria de R$ 559,80. Para 20 álbuns, olha só, a quantidade de figurinhas por álbum
foi de 732, custo por pessoa de R$ 317,80. Para 50 álbuns ou 50 amigos trocando as figurinhas, a quantidade de figurinhas por álbum ou por amigo resultou 678. O custo por pessoa ficaria em R$ 296,20. Importante lembrar que todos os detalhes desse trabalho, demonstrações, códigos das implementações, referências, enfim, tá tudo na dissertação. O link para download tá na descrição aqui do vídeo, então acesse, leia o trabalho na íntegra, ficou bem bacana. Muito obrigado, tchau!